Deus e ter uma vida que será eterna e a gente não consegue compreender. É tão grande o que Ele tem para nós que eu falo, fala com Ele, é tão grande o que o Senhor tem para mim, que quem sou eu para compreender? Sou uma criança, mal tomo leitinho, não consigo ainda comida sólida, meu Deus, não consigo, é tão grande tudo, é tão grande. E Jesus nos devolveu, nos deu o direito de ser seu filho, sua filha. Então me ajuda a viver uma vida que seja digna de filho do Altíssimo. Então me ajuda a lembrar que eu tenho um pai, que eu posso rezar várias vezes ao dia, que eu não tenho hora marcada, que o Senhor está disponível para mim, que eu posso também, que eu devo ter os meus horários para que eu possa te ouvir. Me ajuda a treinar o meu ouvido para vos ouvir. Me ajuda a silenciar. Me ajude lá no fundo da minha alma, onde está o silêncio profundo, e falar com o Espírito Santo. Alma de minha alma. Isso é extraordinário, temos que aprender a rezar. Nós temos que aprender a estar e saber que isso é real, não é ilusão. Isso é que me encanta. Eu posso falar e saber que eu sou ouvida e que Deus vai fazer. Ele vai interceder pelo filho dele. Isso é maravilhoso, gente. A oração, ela não tem preço, isso é um presente que Deus nos deixou. Mas nós temos que ter coragem e não desistir. A primeira oração, primeira leitura de domingo, é lindo, que é a leitura de Moisés. Quando o povo estava em guerra contra os amalecitas, contra Amaleque. Então, para poder ganhar a luta, Moisés começou a rezar com as mãos estendidas, pré-figuração do Cristo, né? Aí puseram uma pedra para ele sentar. Os braços foram pesando. Quando o braço de Moisés caía, o povo perdia. Levantava o braço de Moisés, o povo ganhava. O que é isso para nós? O que é isso para nós? Vocês não viram nenhuma relação nisso para você? Não viu? Nenhuma relação? De verdade. Não entenderam isso para a nossa vida hoje? Não? Então, todas as vezes que nós conseguirmos rezar, estivermos com as mãos levantadas, nós vamos vencer todas as batalhas da nossa vida. Então, a preguiça, o desânimo, a poltroninha, né? Luta, sair da poltroninha para rezar, luta. Todas as trevas, todas as batalhas que vocês tiverem que vencer, vocês vencerão, enquanto estiverem com as mãos estendidas. Mas se cair o desânimo, a preguiça, a tristeza, vocês vão sendo levadas para baixo, vão perdendo tudo. É preciso então que a gente esteja com as mãos para cima. Então por isso que a gente reza junto, porque a gente sempre precisa de mais alguém que reze conosco. Quantas vezes você precisa, quando você não consegue mais rezar, está numa situação que você não é capaz mais, sempre tem um amigo, tem alguém que reza conosco e reza por nós. Isso é extraordinário. É isso, a comunidade junto. Quando Pedro foi preso, estava preso, o que a comunidade fez? Orou incessantemente, até Deus mandar o anjo lá dentro. Ele achou que estava sonhando e tirou ele da cadeia, soltou tudo, mandou ele vestir a roupa, veste a roupa, calça a sandália, cinge os rins, vamos embora, Pedro. Tirou as correntes dele e foi abrindo as portas da prisão, e os guardas parados lá, foram abrindo as portas da prisão e saíram com Pedro. Pedro descobriu isso lá na rua, depois de passar por todos os portões. Então, os discípulos nos mostraram, Jesus, que é o nosso modelo de oração, nos mostrou que tudo que Ele foi fazer, Ele foi rezar primeiro. Quando Jesus foi assumir a vida pública, Ele rezou 40 dias e 40 noites, fez jejum. Quando Jesus foi escolher os discípulos, Ele ficou a noite inteira em oração. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Ele primeiro rezou. Então, se Ele rezou antes de tudo que Ele foi fazer, imagina nós. A gente precisa aprender dEle. Nossa Senhora, quando o anjo Gabriel chegou para falar com ela, dar o anúncio, ela estava
rezando. Então nós precisamos de aprender com eles que em tudo primeiro a gente reza. Primeiro eu vou perguntar para o meu pai se eu posso fazer isso ou não. Primeiro eu vou pedir uma opinião ao meu pai. Eu compro isso ou não? Eu caso ou não? Eu vou ali ou não? Pergunta, só que me ama, que me conhece, está certo ou não? Eu queria investir nisso, eu queria fazer outra coisa? Conta para ele, queria mudar de cidade, apartamento. Pergunta, tudo. Filho, mas eu tenho que perguntar tudo, tudo. Porque a gente tem que ser dependente dele como o ar que a gente respira. E nós não temos capacidade de decidir nada, porque sem mim, nada. A gente tem que entender isso. O dia que a gente entende isso, gente, isso é maravilhoso. Porque você vai conversar com ele e fala, como eu não posso confiar em mim porque eu não sei nada, não dou conta de nada, o Senhor me ajuda. Me ajuda, me dá o caminho. Alguém ontem me perguntava no grupo de oração, como é que eu sei entre duas opções o que é de Deus? Uai, se você entregou, o que for dele, as portas se abrirão. O que não for dele, trava. É assim que a gente conversa com ele de forma simples, que você consiga entender. Quando eu tinha que perguntar alguma coisa para ele, eu falava assim, Jesus, estou pensando em fazer tal coisa. Vê se o senhor está de acordo. Vou ligar para tal pessoa. Ele tem meu telefone, eu tenho dele, e ele tem o meu. Se o senhor estiver de acordo que ele vai me ajudar, eu vou ligar, ele vai atender. Se não, não. Eu vou entender que o senhor não concordou. Quando a pessoa atende, eu falo, ganhei, né, querido? Tenho certeza que você vai me dar. É assim, porque tem que ser uma linguagem que eu consiga traduzir o que Deus está querendo falar, porque a gente não consegue entender tudo, né? Eu falo com ele, se o senhor estiver de acordo. Então é essa liberdade de filho. Fala, Jesus, me ensina, o senhor andou em relação ao seu pai igual um girassol, o senhor girava em relação ao pai. Tudo só fazia para o pai, me ajuda. Me ajuda a ser filho, o senhor é filho de Deus. Me ajuda a ser filho. Me ajuda a ter essa disposição em rezar. Me ajuda a começar a chamar Deus antes de eu rezar, para Ele poder me preparando o meu coração, me ajudando a desejá-lo. Me ajuda, a gente reza antes, para poder rezar. Começa a chamá-lo, fala que eu estou querendo rezar, para que Ele vá colocando o nosso coração disposto. Que a gente tem que entender que muitas vezes o nosso coração é terra seca, sem água. É sério. Muita gente, a gente não consegue rezar. Muitas vezes a gente não consegue expressar o que a gente está querendo. E a gente precisa falar com Deus com muita clareza sobre tudo. Não omita nada, não esconda nada. Fala com Ele com simplicidade, com clareza. Eu preciso disso, igual a Nossa Senhora falou, não tem vinho. Fala com Ele que precisa. Toda a gente conversa com clareza. Fala com Ele, eu tenho que falar com clareza, porque eu sou mais limitada, né, Senhor? Não consigo entender tudo. As coisas do Senhor são grandiosas demais. E assim como Paulo falou para Timóteo, não desista, não desanime. Mas Filó, estou rezando, tem tempo, continue em oração. Continue pedindo, continue falando com Ele. Porque Deus não esquece, mas tem hora que a gente acha que Ele esqueceu. Você fala com ele, o senhor está me vendo aqui? Deixa eu fazer um sinal para o senhor. Está me enxergando? Deus não esquece de nós. O amor dele é uma coisa que eu acho que é absolutamente extraordinária. Mas fala com Ele. Não deixe de colocar aquilo que está dentro do seu coração. Fala, Senhor, é tão difícil não desistir. A gente que nós somos um pequeno resto de cristão. Nós estamos inseridos num mundo absolutamente ateu. Como é difícil, Senhor, ser cristão. Como é difícil se posicionar. Não é fácil não, é luta mesmo. Por isso eu tenho que rezar muito para dar conta. Por isso eu tenho que manter os braços erguidos, porque senão nós não vamos dar conta. Eu falava com uma adolescente no meu consultório de 12 anos. Querida, você é cristã. Sua família é cristã. Mas nós estamos inseridos no mundo pagão. Suas amigas, 99% são pagãs. Você vai escutar muita coisa que não é o que nós, que cremos em Jesus, vamos fazer. Então tem que ter coragem de dizer não. É fácil? Não. Mas nós temos que de verdade nos entregar a Ele. Falar, é por Ti, porque ninguém pode merecer o nosso amor como Ele. Então, quando eu me entrego a Ele, e que eu aprendo que relacionar com Ele é algo sem preço, eu vou fazer somente aquilo que Ele me orienta a fazer.
Ele é a única pessoa que ninguém merece, mas ele em especial não merece ser magoado, ofendido, traído. Não podemos ser infiéis a ele. Então, está saindo aí um novo estudo do Santo Sudário, se alguém tem oportunidade de ver. O Santo Sudário revela que Jesus sofreu. Todas as feridas dele, contadas, estão dando mais de 760 feridas no corpo. Reveladas pelo Santo Sudário, tem um cientista estudando. Ele já está rodando na internet. Aonde que ele foi todo machucado e cortado, inclusive na área genital. Nada, não há uma parte do corpo dele que ele não sofreu. E mostrou que a coroa de espinhos, na verdade, não foi aquilo que a gente pensa, mas foi um capacete de espinhos. E só na cabeça dele tem 50 buracos. E que humanamente ele não daria conta de ficar em pé quando Pilatos falou, eis o homem. E esse cientista diz, fiquei tão emocionada quando eu vi tudo isso e disse, somente o amor por nós fez com que ele ficasse de pé. Deus Pai fala por uma mística, a única coisa que prendeu Jesus na cruz foi o amor por vocês. É algo extraordinário, é algo que a gente fica sem palavras. Como alguém pôde nos amar dessa forma. Essas coisas para que a gente possa pensar que Ele deixou na nossa mão uma arma, que é a oração. Porque Ele nos ama, então Ele quer comunicar conosco, Ele quer fazer com que a gente aprenda o caminho, com que a gente possa fazer o melhor, porque Ele nos ama, Ele quer nos ver felizes. Deus quer nos mostrar o melhor. Essa arma é rezar. Mas assim como os discípulos, nós podemos chegar diante dele e falar, Jesus, me ensina a rezar? Eu não sei. Me ensina. Assim como ensinou os discípulos, me dá um coração de filho, me ajuda a falar, Abá. Me ajuda a me entregar ao Pai. Me ajuda a não ter medo de lutar aqui. Me ajuda a não ter medo de me assumir cristã, mesmo que isso me leve à morte. Que eu não tenha medo de assumir que creio em Ti. Que eu não tenha medo de assumir que a morte não tem a última palavra. Que tudo que eu creio não está à vista aos olhos do mundo. Que tudo aquilo que eu creio não é o que o mundo valoriza, mas é aquilo que o Senhor veio nos ensinar. Me ajuda a crer. Me ajuda a rezar, me ajuda a Te desejar como meu bem maior, como meu grande amor, como a razão e a paixão por que eu vivo. Me ajuda a ter isso como princípio, um propósito de vida, Te amar até o fim. Mesmo assim eu não conseguiria amar nenhuma gota daquilo que o Senhor conseguiu me amar.